falta de dinheiro pode ser uma questão temporária. Pobreza é um estado de espírito. Primeiro eu quero começar a falar sobre a importância do dinheiro. Você acha que o dinheiro é importante na sua vida? Porque muita gente fala, dinheiro não é importante. O importante é ser feliz. Eu quero saber se você tem os credores batendo na sua porta, se você tem um filho doente que você não pode levar no médico, se você tem uma mãe que está precisando de assistência médica e você não tem dinheiro, se o dinheiro é importante. Dinheiro é importante, sim. Se você for nas penitenciárias, 99,99% do pessoal que está lá por causa de dinheiro. Se você for analisar os divórcios, 85% dos divórcios nos Estados Unidos, eu não tenho a estatística brasileira, mas tem a americana para lhe dar. 85% dos divórcios nos Estados Unidos ocorrem por causa de problemas de dinheiro. Ou seja, se falta de dinheiro está destruindo famílias. Se falta de dinheiro está colocando pessoas nas penitenciárias, está fazendo gente roubar, assaltar, dinheiro é importante, sim. Só que nós crescemos uma cultura dizendo que não. Que se você tem ambição pelo dinheiro, alguma coisa está errada com você. Eu quero começar apresentando a situação, o futuro da Previdência no Brasil. Hoje nós temos trabalhando 89 milhões de brasileiros. Trabalhando. Só que o trabalho informal do Brasil é muito grande, você sabe disso, né? Então somente 34 milhões, ou menos de 40% desse pessoal, paga Previdência, menos de 40%. Somente 34 milhões desses 89 milhões que estão trabalhando, que são trabalhadores, pagam a Previdência. Muito bem, temos 21 milhões de aposentados. Se você fizer a matemática aí, você vai ver que você tem 1,6 trabalhando para um aposentado. Essa é a relação. Isso quando começou lá atrás, nós tínhamos 40 brasileiros trabalhando para um aposentado. Hoje nós temos 1,6 brasileiros trabalhando para um aposentado. Se fosse só isso, já estava mal, mas você imagina. Antigamente, o sujeito se aposentava aos 65 e morria aos 67. Hoje ele se aposenta aos 65 e não morre mais. Tem gente usufruindo da aposentadoria por 30 anos. Você imaginou o que é isso? Às vezes ele usufrui mais da aposentadoria do que ele pagou. O problema da Previdência é um problema de arrecadação, não é uma reforma que vai resolver esse problema. É um problema de arrecadação. Por que eu estou trazendo esse problema aqui? Eu vou falar de dinheiro, estou falando de Previdência. Porque se você tem menos de 30 anos, é possível que quando chegar a sua hora de aposentadoria, não vai ter aposentadoria para você, não. É assim que o mundo caminha. As pessoas, os países estão envelhecendo, o mundo como um todo está envelhecendo, o pessoal cada vez está vivendo mais, cada vez dependendo mais da aposentadoria e cada vez menos gente trabalhando correspondente ao número de pessoas aposentadas. Então a minha recomendação para você é que você viva a sua vida, porque eu tenho duas notícias boas aqui. Aliás, uma boa e uma má. A boa notícia é que você vai viver muito tempo, porque hoje a medicina permite a gente estar vivendo muito tempo. A má notícia é que é possível que o seu dinheiro acabe antes da sua vida. Se isso acontecer, você vai depender de quem? Dos seus filhos, que provavelmente já estarão velhos também, dos seus netos. Eu acho que o neto está cuidando da vida dele, ele não vai separar a vida dele para cuidar da situação financeira do avô. Então eu acho que você deve pensar nisso seriamente. E como é que você faz? Aí que vem esse material aqui. Eu quero começar perguntando para você, qual é a sua abastança? Isso mesmo, abastança. Talvez seja uma palavra nova para você, não é? Abastança é com C cedilha. Abastança significa o número de dias que você pode viver sem trabalhar, mantendo o seu padrão de vida. Se você parasse de trabalhar hoje, ou se você tivesse um acidente, ou se você fosse demitido,
quanto tempo, quantos dias você pode manter o seu padrão de vida, e sem trabalhar, continuar vivendo. Isso é abastança. Deu para entender? Você tem que fazer o seu cálculo. Eu recomendo que todo final de ano você faça o seguinte: você faz um cálculo da sua abastança. Se a sua abastança de ano para ano não estiver aumentando e você continuar trabalhando, alguma coisa de errado está acontecendo. Ou seja, está trabalhando por nada. Você está gastando em coisas fúteis, supérfluas, e não está criando a sua abastança. Então, todo final de ano, você tem que ver o seguinte: qual é a minha abastança esse ano, qual era a minha abastança ano passado e quanto que eu melhorei. Até que vai chegar um ponto, espero eu, que a sua abastança seja indeterminada. Ou seja, o dinheiro que você ganhou vai gerar dinheiro, que vai gerar dinheiro, que vai gerar dinheiro, que mesmo que você viva 120, 130 anos, que vai ser possível no futuro próximo, você vai ter dinheiro suficiente. O mundo se divide literalmente em quem tem conhecimento e os demais, literalmente. Principalmente em tempos de rede social, né? Em tempos de internet, a informação rápida. As pessoas acham que estão conectadas, acham que estão fazendo a coisa certa, mas a ampla maioria não está ganhando dinheiro com o smartphone na mão conectado à rede mundial de computadores, à internet. Ou seja, não tem como. Você não tem conhecimento para lidar com a empresa que você tem na mão e com a possibilidade de vender, por exemplo, em tempo real para o mundo inteiro, e você não está ganhando dinheiro com isso. Então tem algum problema no que você está fazendo. Então as pessoas não têm conhecimento sobre aquilo que elas estão fazendo, e aí elas vão para o naufrágio, né? Na internet, por exemplo. Na internet você navega ou naufraga? Eu navego, e você navega ou naufraga? Se você tem conhecimento, você navega e já está ganhando dinheiro com isso. Se você não tem, você apenas tem um celular conectado à internet e ainda não percebeu que tem empresa. Então o conhecimento me salvou. Eu costumo dizer que toda vez que uma livraria abre, é como se um hospital estivesse abrindo, porque é um lugar onde nós temos a vacina da humanidade, que é o conhecimento. E quando uma livraria fecha, é como se o hospital estivesse fechando, porque essa vacina tem dificuldade de ser ofertada para a galera. Então, a partir do momento que você não busca o conhecimento, você constrói um muro, você mesmo constrói um muro em torno de si. Aí você vai me dizer: Rick, mas eu não gosto de ler. Aí eu não tenho tempo para ler. Eu tenho preguiça de ler. Minha colega, não é uma questão de gostar. Não é uma questão de ter tempo. Não é uma questão de ter preguiça ou não. É uma questão de necessidade. O mundo se divide em quem tem e quem não tem conhecimento. Então não é a questão de gostar de ler, vai ler. Você tem necessidade de buscar conhecimento. Não é questão de ter preguiça, é de necessidade. Não é questão de ter tempo, é de necessidade. Quem quer dá um jeito. Assim como você dá um jeito para namorar, assim como você dá um jeito para ir numa balada, assim como você dá um jeito para ir num jogo de futebol, dá um jeito e insere a leitura no seu dia a dia. Porque senão você vai ver pessoas do seu lado que nasceram em realidades exatamente igual à sua, despontar, e você vai fazer aquela pergunta que é já praxe: pô, como fulano conseguiu ou não conseguiu? Muito simples. Fulano percebeu que o conhecimento transforma, e pode ter certeza absoluta que se ele conseguiu, ele está buscando conhecimento. Pegou a visão?